UCLA. Enciclopédia da UCLA da Egiptologia. Título. AC. Permalink. https://scholarship.org/item/72555p86v. Jornal. Enciclopédia da UCLA da Egiptologia, 1. Autor. Janak, G. Data de publicação. 2013-0220. Revisado por pares. Scholarship.org alimentado pela Biblioteca Digital da Califórnia. Universidade da Califórnia. AC. G. Janak. Editores. Willa Kivendrich. Editor-chefe. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Jaco de Eleman. Editor. Religião do editor de área. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Elizabeth Freud. Editor. Universidade de Oxford. John Baines. Consultor editorial sênior. Universidade de Oxford. Citação curta. Janak, 2013, AC. UEE. Citação completa. Janak, G. 2013, AC. Em Jaco de Eleman e Willa Kivendrich, eds. Enciclopédia da UCLA de Egiptologia, Los Angeles. http://digital2.library.acla.edu/view item.do.de-interrogação arc igual 21198/ziz002gc1pn. 8790 versão 1, fevereiro de 2013. http://digital2.library.acla.edu/view item.do.de-interrogação arc igual 21198/ziz002gc1pn. AC, Janak, UEE 2013 1. AC. G. Janak. ACH. AC. A noção de AKH, frequentemente traduzida como espírito, eficaz, apontado para muitos significados diferentes. Como a identidade dos mortos transfigurados, bem como a das pessoas vivas que agiram eficazmente para, ou em nome de, seus mestres. O AKH pertencia a termos cardeais da religião egípcia antiga. Portanto, é frequentemente encontrado em textos religiosos egípcios, bem como em outros textuais e iconográficos. Fontes. Seu significado básico estava relacionado à eficácia e à relação recíproca que cruzou linhas fronteiriças entre diferentes esferas. Olo outubro. Ak, alidade. Queria. Uicogrogra. Ori. Ak. If, Ak, vens. Gua. Ele Ak está incluído entre termos religiosos conectados ao concepção egípcia de humano e seres divinos, seus status, papéis e relacionamentos mútuos. Já que estava ligado a ampla gama de ideias e crenças no centro de religião egípcia antiga, este termo e seu derivados ocorrem regularmente em egípcio. Textos religiosos, bem como em textual e fontes iconográficas de outro caráter. Embora o AKH, como as palavras Kai, Ba, Line uma contraparte exata em qualquer moderno idioma, tem sido frequentemente traduzido como Spirit, por exemplo, Esmen 2001, 17, Smith 2009. 4. Deixando de lado a impossibilidade de encontrar exato contrapartes para palavras em diferentes idiomas. O termo egípcio, no entanto, apontou para muitos significados diferentes, mas interconectados. Por exemplo, as ideias do transfigurado, eficaz, glorioso ou abençoado morto. O termo Ak também teve a ver com as noções de sendo um intermediário entre os vivos e o divino, veja abaixo. O significado central de Ak teve a ver com a ideia de eficácia. Friedman 1981, 1982, 2001, e mutual relacionamento ou dependência que cruzou fronteira entre o humano e o divino. Esferas e entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, Esmen 2001, 36. 37, 440, 444. Os egípcios usaram uma representação do Northern Board Ibis, Geronticus eremita, Janak. 2011, 2013, para a placa hieroglífica Ak. G25. O pássaro, assim como suas imagens antigas, é facilmente reconhecível pela forma de seu corpo. Postura, pernas mais curtas, conta longa e curva e a crista típica cobrindo a parte de trás da cabeça. Embora existam muitos aspectos deste pássaro, natureza que deve ter tido impacto na mente dos egípcios, como as cores brilhantes. T. Ak, Janak, UEE 2013-2. Em suas asas, Kent 1920, 185, 188, ou seu chamada e saudação display, Dalteville 1922. Pegoroaro 1996, 39, o principal fator em mantendo o pássaro em particular estima e relacionar-o com o conceito de Ak foi o seu habitat, já que o norte do Ibis costumava habitar em penhascos rochosos que se estendiam ao longo o banco leste do Nilo, Janak 2011. Isto foi a região que os egípcios chamaram de Aket, e considerado a região do nascer do sol, renascimento e ressurreição. Portanto, os pássaros estavam conectados com poderes e seres. Acreditava-se habitar dentro ou atrás da região do horizonte,
embora pesquisas recentes tenham mostrado que não. Link primário provavelmente existia entre o Wordex, AC, e o termo JASV, Jaco, significando luz, brilho ou brilho. Jansen Winkel no 1996, 205, 208, o AC era frequentemente conectado com luz solar e brilho estelar. Friedman 1981, 1986, 99, 2001, 8, ou mesmo com o poder criativo baseado em luz, Eglan. 1978, Friedman 1982, 145. Jansen Winkel apresentou a ideia de que o noção original do AKH e de seu derivados estavam ligados ao misterioso poder invisível e eficácia do Sol no Horizon, por exemplo, Akit, durante o amanhecer e o anoitecer quando a luz era visível embora seja. A fonte permaneceu escondida. Jansen Winkel. 1996. Deuses, Aku e homens. Os egípcios dividiram os seres cogitativos de o mundo em diferentes tipos ou categorias, no que diz respeito ao grau de seu poder e autoridade. Este conceito ocorreu para o primeiro tempo em textos do Reino do Meio e permaneceu em uso até o período romano. A divisão de as categorias de seres também aparecem no Textos de Caixão e o Livro dos Mortos, de 2009, 7, 8, bem como em Reynolds, Esmen. 1999, 120, Ritual, Dershine 1965, ou Textos Educacionais e Onomástica, Gardner. 1947, 13, 14 A posição mais alta entre os seres era mantido pelos deuses, NTRW, e o mais baixo foi reservado para seres humanos, RMT, ocasionalmente subdividido em PET, RXYTHNMMT, ou melhor, os vivos, ANLWT-PETA. A esfera de fronteira entre os mundos humanos e Davinos era acreditar-se ser operado por entidades semidivinas ou seres com status e poder supernaturais, como os demônios, Lucarelli 2010, e o abençoado e os malditos mortos, o AXW e o MWTW, e pelo intermediário supremo, o rei. Anais reais ou listas rei, que às vezes registra dinastias divinas e regra de o Aku antes do histórico ou pelo menos governantes lendários, testemunham um muito semelhante conceito de hierarquia. Gardner 1959, Redford 1986, 11, 13, Abkar 1968, 6, 7, 15, 23. Tornando-se o AKH. Quanto ao papel do AKH, entre outros termos, relacionado a compósitos, partes ou manifestações de seres humanos e Davinos. De 2009, Cook 1984, Loprieno 2003. Ao contrário do corpo, o Ka, a sombra, foi. Nunca acreditou representar parte do composição de uma entidade humana. Os egípcios consideraram seus abençoados, eficientes e morto influente, isto é, o Aku, como vivo. Isto é, como ressuscitado. De acordo com ideias egípcias sobre vida, morte e ressurreição. Uma pessoa não tinha um AKH, ele ou ela teve que torne-se um. Além disso, esse status póstumo não foi alcançado automaticamente. Seres humanos. Teve que ser admitido e ficar transfigurado ou elevado a este novo estado. Os mortos. Tornou-se abençoado ou eficaz Aku somente depois. Mumificação e ritos de enterro adequados foram realizados neles e depois que eles passaram através de obstáculos da morte e os julgamentos de o submundo. Assim, apenas uma pessoa que viveu de acordo com a ordem de Mat, que beneficiou de rituais ou feitiços chamados Saku, aqueles que fazem com que se torne um. Ak, Friedman 2001, 7, ou os Akfirs. Allen 1994, 27, e foi posteriormente enterrado, pode ser glorificado ou se tornar transfigurado em um AKH. Reino Antigo Tardio. E a primeira oferta de período intermediário. Fórmulas atestam a ideia de que uma pessoa era feito Ak pelo sacerdote letivo e pelo Embalmer, Barta 1968, 61. Depois de alcançar isso status, os mortos foram revividos e criados para um novo plano de existência. Smith 2009, 4. O status positivo do poderoso e transfigurado. Ak, Janak, UE 2013, 3. Aku foi refletido por um conceito negativo de o muto que representou aqueles que permaneceu morto, isto é, o condenado. Do ponto de vista cosmológico, o Horizon, por exemplo, Aket, jogou um muito importante papel no processo de se tornar um AKH. Embora represente principalmente a junção de reinos cósmicos, a Terra, o céu e o Etherworld, o horizonte era uma região em por si só. Lebron 1994. O Aket foi acreditado ser o lugar do nascer do sol, daí o lugar de nascimento, renovação e ressurreição, e, além disso, era considerado uma região onde os seres divinos e super-humanos habitam e de onde eles poderiam se aventurar, além
1989, 17, 21, Friedman 1981, 68, 69, Jansen Winkel 1996, 203, 205. Assim, o horizonte representou o próprio lugar de nascimento ou criação do Aku, Allen 1994, 27, Reis. 2009, 209, 212, texto da pirâmide 152, 350. 585, 621, 636, 1046, 1261. No livro do Mortos, os mortos abençoados foram denotados como aqueles. Quem habita no horizonte, capítulos 15 e 105. Além da moral acima mencionada e pré-requisitos rituais, o poder intelectual de alguém e conhecimento, bem como seu social. O status pode ter sido fatores importantes em chegando ao status AC, Loprieno 2003, 212. 213. Paralelo ao mundo dos deuses e seres humanos, uma certa hierarquia e estratificação existia mesmo dentro da sociedade de Oaku. Assim, o rei, falecido, Ouarus, representou o chefe do Aku, pirâmide. Texto 833, 858, 869, 899, 903, 1724, 1899. De 1913 a 1914, 2096, 2103, ou foi considerado o primeiro do Aku, o Akaku, Luft. 2008. O papel e o poder do AKH. Quando a jornada de uma pessoa morta para a vida após a morte ter terminado com sucesso e ela foi justificado, transfigurado em um Ak, e ressuscitou, a pessoa se tornou um poderoso e entidade misteriosa, que participou do esfera divina de existência e ainda assim teve alguma influência sobre o mundo dos vivos. O Aku guardou seus túmulos onde eles prometeu punir intrusos, por um lado, e ser inclinável para aqueles que apresentaram eles com ofertas por outro, de Marei. 1983, 203, 213. Mas eles também interagiram com os vivos por meio de poderes sobre-humanos e habilidades, eles poderiam ajudar nos casos quando as habilidades humanas eram insuficientes, como evidenciado pelas chamadas cartas para os mortos, de Marei. 1983, 213, 218, Gardner e Seth 1928. Odonoghue 1999, Verhoeven 2003, Goi. 1990, e atuou como mediadores que poderiam interceder em nome dos vivos com os deuses. Ou outro Aku, Burns 1991, 151, 161. Embora o Aku tenha atingido a vida após a morte existência, eles ainda precisavam dos vivos, já que foi o último que realizou rituais, carregado fora dos requisitos de embalsamamento e funerários, e forneceu a seus ancestrais mortos com ofertas. Friedman 1981, 137, 138. Sustentar as necessidades do Aku é atestado por cerimônia chamada alimentação do Akon. O falecido glorificado representado na frente de ofertas de alimentos na quarta e quinta dinastia. Túmulos em Gizé, Jacker 1934, 62. A cerimônia foi posteriormente incorporada ao abertura do ritual da boca, Otto 1960, 153. Mais tarde ainda, Anne em seus ensinamentos lembra o seu público que deve apaziguar o AKH com tudo o que ele deseja, já que esse espírito é capaz de fazer todos os tipos de coisas más. Loprieno 2003, 215, Queck 1994, 142, 143. Quanto à alimentação do mencionado acima, Axena, alguns estudiosos o conectarão para representações atestadas no início da dinástica. Seidas do cilindro, James 1974, PL 14, N8. Kaplon 1963, PL 111, não? 595. Entre eles, Friedman 1985, 86, e por fazendo isso, rastreou a alimentação do ritual de Ak. Voltar aos primeiros períodos da história egípcia. Essa interpretação é, no entanto, ainda incerta. Assim como a identificação do pássaro neles. Focas, já que o animal retratado não tem as principais características do Northern Bold Ibis, Janak 2011, e assim representaria uma maneira sem precedentes de imagem deste pássaro, único em egípcio. Script Art. Ak, Janak, UE 2013 4. O Aku e os vivos representavam comunidades dependentes e seus mútuos relacionamentos e cooperação formaram um dos os pilares da religião egípcia antiga. E isso era precisamente o bilateral eficiente de Ak. Ações recíprocas, Friedman 1981, 1986, 99. De ambas as categorias de seres, que cruzarão o limiar da morte e a fronteira deste e o próximo mundo. Neste contexto funerário, o filho vivo era eficaz e irreparável. Em nome de seu pai, tanto quanto o
Pai era eficiente em termos de AKH e benéfico para barra em nome de seu filho, Kafin Text 7ª, 109. Além de ser um AKH. O filho ganhou este status fornecendo ao pai enterro e ofertas, bem como assumindo posição e autoridade terrestres do pai, e o último, legitimando a herança do filho e autoridade, bem como apoiando e protegendo-o da vida após a morte. Esmen 2001, 442, 443, Friedman 1981, 6, 7, 185. 187. Este tipo de eficácia mútua entre pai e filho encontraram seu modelo mitológico na relação entre Osíris e Horus. Esmen 2001, 66, 68, Friedman 1981, 82. 93. Já nos textos da pirâmide, pt. 584, 585, 612, 636, 648, 1712, 2264, Osíris disse ter se tornado um AKH, abençoado, justificado, glorificado, ressuscitado, poderoso, etc., através de as ações de seu filho Horus. Da mesma maneira, acredita-se que Horus se torna Osíris. Uma ideia semelhante é atestada também no Livro dos Dead capítulo 173, onde Horus vem para Osíris para revivê-lo com o abraçar do seu Ka, isto é, para fazer dele um Ak. Friedman 1986, 101. A partir do Velho Reino em diante, o termo Ak frequentemente recebeu uma qualificação adjetiva dentro de textos mortuários e inscrições da tumba. Assim, o AKH poderia ser MNX, proficiente, potente, SPS, nobre, venerável, mas principalmente JQR, excelente, competente, e APR, equipado. De Marey 1983, 189, 278, Friedman 1985. Clot 2002, 116, 119, Chalumian 2006. 124. Essas expressões devem descrever o status e o poder do AKH que eram, com base em sofrer rituais adequados, ter equipamento e culto adequados da tumba, e conhecendo feitiços adequados ou mágica. Friedman 2001, 8. Além disso, eles também devem desenhar atenção em sua capacidade de agir de maneira eficaz. Por barra em nome dos vivos, desde o ACU. Foram eficazes barra prestativos e influentes. O poder eficaz ou competência do AK não se restringiu apenas ao relacionamento bilateral e recíproco acima mencionado entre dois agentes, principalmente pai e filho. Horus e Osíris também cobriu um trilateral relacionamento onde o AK funcionava como um mediador, intercessor ou mensageiro entre as autoridades vivas e super-humanas, outros AKU, e os deuses. Usando uma peça de palavra ou trocadilho como os egípcios costumavam fazer, podemos dizer que um falecido abençoado e glorificado era acreditar operar como um Aktaché de um divino autoridade entre os vivos. Quem poderia inutar-se em nome de seus adoradores do antigo ao reino do meio, o vivos, ambos descendentes diretos do falecido, e os transeuntes podem se voltar para o AKU em seus túmulos com ofertas e falado. Please, Burns 1991, 151, 161, de Marey 1983. 198, 237, ou mesmo com solicitações escritas em cartas. Burns 1987, 87, O'Donoghue 1999. Verhoeven 2003, Goy 1990. Do Novo Reino em diante, no entanto, diferente mídia nesse tipo de adoração ancestral ou o culto particular é atestado. Stevens 2009. Estes inclua o chamado ancestral antropóide. Bustos, Ezel 2008, Friedman 1985, e principalmente o Machado e Crane Ra, Akjkeren Ra, Stelai, de Marey 1983. Os últimos artefatos, atestados do final da 18ª dinastia para a 20ª dinastia, mostrou a pessoa falecida sentada, geralmente com um flor de lótus no nariz dele e denotada ele ou ela como um excelente Ak, que está em um estreito relacionamento com o Deus do Sol e quem assim, pode operar para barra em nome dele e inutar-se para barra em nome dos adoradores. Acreditava-se que a AKH tinha qualidades semelhantes e descarte com poderes semelhantes que tem muito. Mais tarde foi atribuído também a anjos em grego. Papyri Magical, de 2009, 9, 12, Fantasmas em Literatura Copta, Adams 2007, 17, 18, e Os Santos no Cristianismo. Ak, Janak, UE 2013, 5. No entanto, a efetividade de Aquiseu. O relacionamento recíproco não se restringiu à esfera da vida após a morte e para o mútuo relação entre os vivos e os mortos. Friedman 1982, 145, 146. Também a vida de todos os níveis sociais podem se tornar eficazes de Ak em nome de uma autoridade terrena superior, ou eles
poderia realizar acudedes para alguém. Friedman 1981, 13. Assim, reis, funcionários e os municípios poderiam agir com a efetividade em nome de seus deuses, reis, senhores, ou um ao outro. Friedman 1982, 146. 2001, 7. O poder eficaz do AC foi novamente conectado tanto ao recíproco relacionamento entre pai e filho e para a relação trilateral com a AKH atuando responsável em nome de uma autoridade superior e útil para seus peticionários. A relação de AC no período Amarna. Pesquisas recentes mostraram que o ex de Machado acima mencionado, precursores diretos no chamado Family Stelae do período Amarna que foram interpretado como mídia da prática religiosa, enraizado na adoração ancestral com o rei Akhenaten e sua esposa como Atens Direct, intermediários em relação às pessoas. Fixenreiter 2008. Assim, o rei era verdadeiramente operando de acordo com a proclamação de seu novo nome, isto é, como, ou melhor, o somente, Akhenaton. Ele não apenas afirmou que ele era efetivo de Ak para barra em nome de seu padre Eiton da mesma maneira que seu pai divino foi Ak para ele. Friedman 1986, 99, 102. Sandman 1938, 56, 59, 91, mas ele próprio tornou-se um objeto direto de culto como apenas intermediário, mensageiro e imagem. A importância desse conceito também é fortalecido pelo fato de que na Amarna, túmulos que não temos a noção anterior do falecido glorificado e eficaz, AKH. O falecidos são denotados intencionalmente quase exclusivamente como o justo, Matv, ou favorecidos, HSYW, lá, Sandman 1938. A expressão aqui o sinal hierogloso do próprio AKH ocorre principalmente dentro do nome de o rei ou com relação à relação entre o rei e o deus. Outro. Atestados falam sobre o poder de Akeftiv irreparável dos escribas e padres, Sandman 1938, 77, 83, ou sobre a efetividade dos funcionários falecidos ao seu senhor, o rei. Friedman 1986, 99. Sandman 1938, 60, 91, 98, 99. Relações semelhantes de Akeftiv de funcionários em relação ao rei são atestados, por exemplo, na parte de Parinefer. Túmulo de Teban, TT 188, Sandman 1938, 141. Ou dentro de uma fórmula de oferta encontrada em casa particular em El Amarna, Sandman 1938. 170. Uma frase única foi descoberta entre inscrições na tumba de Ai em El Amarna. Você é o primeiro entre os companheiros do rei. Enquanto da mesma forma você é o primeiro na frente do Aku, Murnani 1994, 119, Sandman 1938. Sim, W.J. Murnani traduz o último termo como espíritos iluminados, no entanto, à luz de as evidências acima mencionadas no AKH. Reciprocidade e relacionamento, podemos assumir que a expressão não foi dotada de seu significado mortuário anterior, mas que se referiu à posição terrena de A e seu papel como o oficial mais alto. Assim, padres e funcionários de o período Amarna atuou como Aku para barra on nome do rei, que ele próprio operava e intercedado como o AKH da autoridade suprema. De Eiton, Friedman 1986, 99, 102. O mesmo. Os funcionários, no entanto, não receberam o status e função que foi atribuída ao glorificado falecido antes do período histórico em pergunta. Eles não se tornaram o Aku que agiria em nome dos deuses e intercedaria em nome dos peticionários, desde esta posição. Já estava ocupado pelo único Deus do Deus. Imagem, emissário e intermediário, o rei. Como o único Ak de Eiton. Aku Power em ritual e magia. Além da forma plural Aku, um termo semelhante. Aku como abstrato, é atestado em egípcio. Fontes. Referiu-se a ações efetivas de Ak. Friedman 1981, 13, Poder criativo de palavras, ou feitiços rituais e mágicos, Esmen. 1984, 108, 112, Littner 1993, 33, 34. Também cobriu os aspectos do conhecimento secreto e poder mágico de eficácia invisível. Friedman 1981, 241, 254, Jansen Winkeln. 1996, 209, 212, Littner 1993, 30, 34. Possuído e operado pelos deuses, o Ak, Janak, UE 2013-6. Falecido e mágicos, ou presente em mágico. E textos medicinais, Octo 1975, 51. Como já foi mencionado acima, o falecido foram respeitados e venerados para a ajuda eficaz a que eles ofereceram, mas eles também foram temidos por seu poder e por vingança que eles podem trazer. A esse respeito, o
Termo a que se referiu não apenas ao falecido individual, mas também para seus poderes e potencial manifestação. Geralmente, os vivos perguntam estes. Falecido poderoso, eficaz e influente. Ajuda por meios cultos, veja acima. No entanto, em vários casos atestados, lemos sobre o convocação de um Spirits para trabalhar para um mágico ou para falar com ele, e também há evidência para repelir a malévola e exorcismos, como no caso do famoso Bentris Stella, Lopreno 2003, 214, 215. Essas ideias sobre a natureza, poder e função do AKH sobreviveu mesmo dentro de palavras coptas, particularmente o JKH, demônio. Cram 1939, 89, Rittner 1993, 30. Referências. Adams, Cristina. 2007 Tons de significado, o significado das manifestações dos mortos, como evidenciado em textos do Reino Antigo para o período copta. Em pesquisa atual em Ediptala de 2006, Anais do Sétimo Simpósio Anual, ed. Maria Canata, pp. 1, 20. Oxford, Axbo. Allen, James. 1989 A Cosmologia dos Textos da Pirâmide. Na Religião e Filosofia no Egito Antigo, Eyal Egiptológico. Estudos 3, ed. William Kelly Simpson, pp. 1, 28. New Haven, Eyal e University Press. 1994 Lendo uma Pirâmide. Em homenagens a Jean Leclan, volume 1, Etudes Pharaoniques, Bibliothèque d'Etudes. 106, 1, ed. Catherine Berger El Naggar, Gisele Clerc e Nicolas Grimal, pp. 5, 28. Cairo. Instituto Français de Archéologie Orientale. Esmen, janeiro. 1984 Agipten, Teologie und Fromige Keita Nefruhenhoskultur. Stuttgart, Coriamer. 1999 Agiptscheinen und Gebet. Freiburg, Universitätsverlag Freiburg. 2001 Tadel und Genseitsai Marlton Agipten. Munique, C.H. Beck. Burns, John. 1987 Religião Prática e Piedade. Journal of Egyptian Archaeology 73, pp 79, 98. Sociedade de 1991, Moralidade e Prática Religiosa. Em Religião no Antigo Egito, ed. Byron Schaeffer, pp 123, 200. Ítaca, Cornell University Press. Barta, Winfried. 1968 Aufbau und Bedeutung der Altägyptischen Opferformel. Gluckstadt, Augustin. Cram, Walter. 1939 Um Dicionário Copta. Oxford, Clarendon Press. Dalteville, Louise. 1922 Danos de Altruche em Eleoneur du Ferro. L.E. Bulletin de L. Institut Français de Archéologie Orientale 20, pp. 225, 229. De Marey, Robert. 1983 OHXIQRN Rastelay, sobre o culto de ancestrais no Egito Antigo. Leiden, Netherlands Institute voor het Nabijoosten. Derschein, Felipe. 1965 L. Papyrus Salt 825, BM 10051, Rituel derramar la conservation de la vie en Égypte, volume 1. Bruxelas, Polé. Desacademias. Ac, Janak, UE 2013-7. Egland, Gert. 1978 AKH, Uninoção Religiosa Denzel e Egipte Faraon, Bóreas. Estudos de Uppsala no Mediterrâneo Antigo. E Civilizações do Oriente Próximo 11. Uppsala, Universidade de Uppsala. Ezel, Karen. 2008 Busto do Ancestral. Naucla Encyclopedia of Egyptology, ed. Willac Vendrich. Los Angeles, Universidade da Califórnia. Recurso da Internet. http://digital2.library.acla.edu/via item.do.de arq igual21198/zizi000s5mbz. Fitzenreiter, Martin. 2008 AXNJTNALSAXJKRNRA, Die Königlichen Familienstellung und die Religiose Praxis em Amarna. Studien. Zur Altägyptischen Kultur 37, pp 85, 124. Friedman, Florence. 1981 Sobre o significado do AKH em textos mortuários egípcios. Providence, Brown University. Tese de doutorado. 1982 Revisão de Geglan, AC, Uninoção Religiosa Denzel e Egipte Pharaonique. Jornal do Centro de Pesquisa Americana no Egito 19, pp 145, 148. 1985 Sobre o significado de alguns bustos antropóides de Deir el Medina. Jornal de Arqueologia Egípcia 71. pp 82, 97. 1986 Aches no período Amarna. Jornal do American Research Center no Egito 23, pp 99, 106. 2001 AKH. Na Enciclopédia Oxford do Antigo Egito, ed. Donald Redford, pp 47, 48. Oxford, Oxford. University Press. Gardner, Alan. 1947 Antigo Egípcio Onomástica, volume 1. Oxford, Oxford University Press.
1959 O Cânone Real de Turim. Oxford, Oxford University Press. Gardner, Alan e Kurt City. 1928 Cartas egípcias para os mortos, principalmente dos reinos antigos e do meio. Londres, Exploração do Egito. Sociedade. Puxa, John? 2009 Um novo olhar sobre a concepção do ser humano no Egito Antigo. Em Estar no Egito Antigo. Pensamentos sobre agência, materialidade e cognição, anais do seminário realizado em Copenhague, 29 a 30 de setembro. 2006, Bar International Series 2019, ed. Brunior Vianet KJLBY, pp1, 14. Oxford. Arqueopress. Rees, Harold. 2009 Não lida as pirâmides. L.E. Bulletin de L. Institut Français de Archéologie Orientale 109, pp 195, 220. James, Thomas Garnett Henry. 1974 Corpus de inscrições hieroglíficas no Museu do Brooklyn em Nova York, o Museu do Brooklyn. Janak, G. 2011 Spatin Deak, a presença do norte do Ibis no Egito Antigo e seu declínio precoce. Jornal do American Research Center no Egito 46, pp 17, 31. 2013 Northern Board Ibis. Naukla Encyclopedia of Egyptology, ed. Willa Vendrich. Los Angeles. Universidade da Califórnia. Recurso da internet. http://digital2.library.acla.edu/view item.do.de arc igual 21198/ziz002DWQT8. Jansen Winkel, Car. 1996 Horizon Iverkilahit, Zurbedeutung der Wurzelx. Studien zur Altagyptischen Kultur 23. pp 201, 215. Jacker, Hermann. 1934 Gisé, Berichtüber von der Akademie der Wissenschaften in Wien aufgemeinsam Casting MIT Dr. Wilhelm. Peliseus unter Thermomenengrabungen auf dem Friedhof des Alten Reichs bei den Pyramiden von Giza, Volume 2. Leipzig, Oder Pichler Tempsky. Kaplony, Peter. 1963 Die Einrichtung der Ägyptischen Frühzeit 3. Ägyptologische Abhandlungen 8. Wiesbaden, Arrasolitz. Ack, Janak, UE 2013 8. Claude, Nicole. 2002 Die, Auto, Biografischen des Ägyptischen Alten Reichs, Untersuchungen zur Phraseologie und Entwicklung. Studien zur Altägyptischen Kultur bei Heft 8. Hamburgo, Helmut Buski. Cook, Klaus. 1984 Erwägungen zu den Vorstellungen über Seelen und Geister in den Pyramidentisten. Studien zur Altägyptischen Kultur 11, pp 425, 454. Kent, Charles. 1920 Autor DN Concepção Etienne Meconi, L. Actolsoi de Zanharizan. Boletim de L. Art. Français de Archéologie Orientale 17, pp 120, 190. Lepron, Ronald. 1994 Porteiros deste e do outro mundo. Jornal da Sociedade do Estudo das Antiguidades Egípcias 24. pp 77, 91. Lopreno, Antônio. 2003 Dreileban Nakdentad, VVLC Elenactin de Alton Agipter. Engrebio Inditotenkultai Malton. Agipten, ed. Raika Gukt, Eva Raffman e Martin Bomas, pp 200, 225. Munique, CH. Beck. Lucarelli, Rita. Demônios de 2010, Benevolence e Malevolus. Naukla Encyclopedia of Egyptology, ed. Jacob Lehmann, I. Willa Vendrich. Los Angeles, Universidade da Califórnia. Recurso da internet. http://digital2.library.acla.edu/view item.do.de arc igual 21198/ziz00225 Luft, Ulrich. 2008 Horus, der Ex der Gotter. Em Mai Fase Ritual, Festschrift für Jensmens 170. Geburtstag. Religionswissenschaft, Forschung und Wissenschaft 5, ed. Alexander Manizali e Benedikt Rotoler. pp 95, 107. Berlim, Litverlag. Murnani, William. 1994 Textos do período Amarna no Egito. Atlanta, Scholars Press. Odonogui, Michael. 1999 As Cartas para os Mortos e a Antiga Religião Egípcia. O Boletim do Centro Australiano para Egyptology 10, pp 87, 104. Otto, Eberhard. 1960 Das Ägyptische Mundöffnungsritual. Wiesbaden, Arsolitz. 1975 ACH. Em Lexicon der Ägyptologie, volume 1, coluna 50, 51, ed. Wolfgang Elke Wolfart. Westendorf. Wiesbaden, Arsolitz. Pegoroaro, Karin. 1996 Der Waldrapp, Van Ibis, Den Meforeinen Lebanielt. Wiesbaden, Aula Verlag. Queck, Joaquim. 1994 Die Desane, em Neoegyptischer Weihnachtstesten in Kulturellen Umfeld. Orbis Biblicus e. Orientalis 141. Freiburg, Academic Press. Littner, Robert. 1993 A Mecânica da Antiga Prática Mágica Egípcia. Chicago, Instituto Oriental da Universidade de Chicago.
Redford, Donald. 1986 Listas rei faraônicas, anais e livros diurnos, uma contribuição para o estudo do censo de história egípcia. SSEA. Publicações 4. Mississauga, Ontário, Banban Publications. Sandman, Majo. 1938 Textos da época de Akhenaten. Bruxelas, Fondation Egyptologique Reine Elizabeth. Ac, Janak, UE 2013 9. Chalumian, Racheli. 2006 A Escrita dos Deuses, a evolução dos classificadores da Vinos no Antigo Reino. Göttinger Orient Forschungen, 4. Reich, Agipten 38. Wiesbaden, Arsoitz. Smith, Mark. 2009 Traversing Eternat, Textos para a Vida após a Morte do Egito Ptolomaico e Romano. Oxford, Universidade de Oxford. Imprensa. Stevens, Ana. 2009 Práticas Religiosas Domésticas. Naukla Encyclopedia of Egyptology, ed. Jacudi Leman Wilak. Vendrich. Los Angeles, Universidade da Califórnia. Recurso da Internet. http://digital2.library.acla.edu/view item.do.de-interrogação arc igual 21198/zizi001nf63v. Verhoeven, Úrsula. 2003 Postens Genseits, Function Formular Altagiptischer Brief uma bolsa. Embot an Brief, Sprachlich. System der Inflestações Mundermitteung Spannungsfeld von Mundlichkeit und Schriftlichkeit. Nordostafrikanische Westasiatische Studien 4, ed. Andreas Wagner, pp 31, 51. Frankfurt am Main. Peter Lang. 20, Edward. 1990 Cartas do Egito Antigo. Escritos do Mundo Antigo 1. Atlanta, Scholars Press. Abgar, Luiz. 1968 Um estudo do conceito de Bea em textos egípcios antigos. Chicago, The University of Chicago Press.